Amém? Pode sentar. E as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. E por Ló ser sobrinho de Abraão, Abraão havia ouvido a voz do Senhor e mandou que Abraão saísse da parentela dele. E assim Abraão, todos sabem disso, antes de sair, pegou Ló, pegou a Sarai e saiu daquele lugar até com o pai dele também, né? Chegou até um certo lugar. Dali Abraão caminhou com Ló e Sarai e foi-se. E Deus foi com Abraão. E Deus sendo com Abraão, por Ló estar com o filho da promessa, Ló foi tremendamente abençoado por Deus. O que Abraão concedia, Deus também dava a Ló. A ponto que Ló ficou riquíssimo. E se Ló ficou riquíssimo, então os empregados de Ló também foram bem-sucedidos. E os empregados de Abraão foram bem-sucedidos. De tal forma que todos sabem que houve contenda entre os empregados de Ló com Abraão. A Bíblia diz, houve contenda entre os empregados de Ló com os empregados de Abraão. E Abraão, por ser um homem temente a Deus, Abraão fugiu tremendamente da contenda. Abraão chegou, ô meu sobrinho, não se faça tal coisa. Está tendo contenda? Então vamos fazer o seguinte. Porque a palavra de Deus diz que o sábio apazigua a guerra. E Abraão era sábio. Vamos fazer o seguinte. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para frente, eu vou para trás. Se você escolher para trás, eu vou para frente. Então, meus amados, ali foi a primeira prova de quem vivia pela fé e quem vivia pela vista. Entende? Ló era abençoado porque andava com quem tinha promessa de Deus, com quem era abençoado por Deus. E ele, por ter aquelas maravilhas, o que aconteceu? Ele se achou. Então ele caiu na contenda dos seus empregados. Então ele caindo na contenda dos seus empregados, ele aceitou a proposta do seu tio Abraão. Então ele vivia pela vista, ele não vivia pela fé. Ele era abençoado porque quem vivia pela fé, através de quem vivia pela fé, a bênção caía sobre ele. Então ele vivendo pela vista, a palavra de Deus diz que ele olhou, viu aquela campina bonita, viu aquela pastagem linda, ele falou, pronto, é para lá que eu vou, lá não vai faltar pastagem para os nossos animais, não vai faltar nada para os nossos empregados. Então ele chegou para o tio, eu vou para lá. Aí o tio dele falou, então tá, eu vou para cá. E lá se foi esse Ló. Só que quando Ló chegou naquela cidade, era uma cidade, meus amados irmãos, terrível. Uma cidade de abominação a Deus. Uma cidade de sodomitas. Uma cidade de Gomorra. Uma cidade de maior bagunça. Uma cidade, meus amados irmãos, aonde ali havia atrocidade terrível contra Deus, contra a palavra de Deus. Ali havia, meus amados irmãos, homem com homem, mulher com mulher, coisas terríveis aconteciam. E quando Ló, meus amados irmãos, chegou naquele lugar que ele viu aquilo, foi a decepção.
E a palavra de Deus diz que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus fez saber a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. E diz a palavra do Senhor, eu não vou entrar aqui nessa questão, que não é aqui, mas diz a palavra do Senhor que por várias vezes Abraão clamou a Deus para que Deus ali cessasse aquele problema se havisse tanto justo. E Deus falava, olha, se haver tanto justo, eu não vou fazer nada com aquela cidade. Mas, amados, ali havia o sobrinho de Abraão. Amém? Então, diz a palavra do Senhor, que o pecado foi tão grande que já estava formado, decretado em acabar com aquela cidade. E nisso, meus amados, que os anjos do Senhor que foi enviado para acabar aquela cidade, ainda lembraram a Ló e disseram, né? Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois vos vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tornar as suas filhas, e disse, levanta-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E quando Ló falou para os seus genros, eles ainda zombaram do que aquele que ia ser sogro. Zombaram. E os anjos do Senhor, aqui interessante, fala, né, para Ló, seus filhos, suas filhas e seu genro. Mas, amados irmãos, eu fico aqui meditando, Deus ainda lembrou daqueles que o seguiram de Ló. E cadê, meus amados irmãos, aqueles que contenderam com os empregados de Abraão, que foram também com Ló? Irmãos, chegou lá, eles caíram no pecado, esqueceram Ló. Só sobrou para Ló quem? As filhas dele. E ainda o genro aparentemente, mas quando ele foi falar com o seu genro, nem o seu genro, meus amados irmãos, acreditaram nele, porque aquele que vive pela vista vai ser, meus amados irmãos, decepcionado, vai pensar que estão, vai pensar que é e não são, porque vive pela vista. Quando se fala vive pela vista, vive pela carne, vive pela aparência. Ló, meus amados, ele viveu pela aparência e teve grande decepção, que nem o seu genro quiseram ouvir a palavra que Deus colocou na boca deles. E diz a palavra do Senhor que os anjos estavam com pressa, porque quando os anjos é enviado, eles são enviados, meus amados, para fazer o serviço. E eles estavam com pressa porque eles são obedientes a Deus. Então falou, olha, sai daqui depressa. E diz ainda a palavra do Senhor, se vocês lerem, vai observar que Ló, suas filhas e até a mulher dele, que estava ali junto também, demoraram. Então, os anjos do Senhor pegou na mão deles e saíram puxando eles. Sai desta cidade. E Deus, meus amados, mandou Ló ainda subir correndo. Amados, aqui é mais uma vez que Ló vivia pela vista. Então, quando Deus falou, ó Ló, vai por aqui, ele falou, Senhor, se eu for por ali, pode ser que a destruição pegue a gente. Aí pediu para o Senhor ficar num certo lugar que era uma caverna. Mais uma vez, Ló, meus amados, viveu pela vista. Ló era totalmente diferente de Abraão. Ele andava por aparência. Povo de Deus, servo de Deus, não anda pela aparência, anda pela fé. E quem anda pela fé, vence o mundo. E quem vence o mundo, sai do pecado, sai da vaidade, sai da mentira, sai da prostituição, sai de tudo aquilo que não agrada a Deus.
Deus. Até as vestimentas são vestimenta de santo. Até os olhares são olhares de santo. Porque vive pela fé. Eu não vou fazer isso porque não agrada, meu Senhor. Eu não vou por este caminho porque não agrada, meu Senhor. Eu não vou botar essa certa roupa porque não agrada, meu Senhor. Eu não vou contender com meu irmão, com a minha irmã, porque não agrada ao Senhor. Isso é viver pela fé. Glória a Deus, aleluia. Aí mais uma vez eu vou fazer a pergunta à igreja. Cadê mencionado aqui aqueles que Ló, meus amados irmãos, ouviram e se separou do seu tio, melhor dizendo. Cadê os empregados de Ló? A Bíblia não relata por causa de quê? Eles estavam lá no meio dos sodomitas. Eles estavam no meio de prostituição, de coisa abominável. Esqueceu Ló. A Bíblia nem relata mais a fazenda de Ló. Por quê? Quando Ló saiu, só ele, a mulher dele e as filhas dele. Perdeu tudo. Viver pela vista é perder a graça de Deus. Viver pela vista é satisfazer a vontade da carne. E a palavra de Deus diz para nós não cumprirmos a concupiscência da nossa carne. A concupiscência, o desejo, o apetite da carne. A carne sempre vai pedir para pecar de um jeito e do outro. E aquele que cumprir a concupiscência, o desejo, o apetite da carne, cairá como Sodoma e Gomorra na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a palavra de Deus diz para nós se unirmos com quem é santo, não que nós vamos menosprezar a ninguém. Amém? Mas se nós andarmos com quem ora, se nós andarmos com quem jejua, se nós andarmos com quem tem compromisso com Deus e pegarmos o compromisso, nós teremos a fé de Abraão na nossa vida, porque diz a palavra do Senhor que Abraão seria pai de uma grande nação. Quando fala pai de uma grande nação, Deus não estava falando aqui de Israel terreno, Deus estava falando pai de um povo que através da fé dele ia viver pela fé, não iria viver por vista. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, tem uma observação aqui. Desde criança eu lia isso, eu ficava meio confuso. Hoje eu tenho um pouquinho de entendimento. Aí tudo bem. Aí a mulher de Ló olhou para trás, vocês sabem que virou estátua de sal, se converteu em estátua de sal. E lá Ló se foi. Deus só destruiu Sodoma e Gomorra, não foi? Só aquele povo ali abominável, né? Então tinha outros povos ainda. Tinha o povo de Abraão. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando Abraão viu, de madrugada amanheceu, Abraão foi lá ainda avistar a cidade e viu fumaça. Né? Mas, irmãos, Sodoma e Gomorra é tão terrível, o mundo é tão terrível, se nós não vigiarmos, por mais que nós pregamos doutrina, falamos de doutrina de veste, falamos de doutrina de maneira de se comportar, mas se nós não vigiarmos, meus amados, nós vamos ter a porção ainda de Sodoma e Gomorra dentro de nós, e isso é perigoso. Alguém fala como? Eu vou explicar a vocês sobre as filhas de Ló. O que aconteceu com a filha de Ló depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Estava salvo. O que aconteceu? Está na Bíblia. Está aqui em Gênesis. O que aconteceu? A mais velha chegou, olha, vamos embebedar nosso pai e vamos ter filho com ele. Não foi assim? Para que a descendência continue, porque não tem mais varão. E assim a mais velha fez. E Ló, bêbado, nem sabe o que aconteceu. Foi lá e teve contato com o pai. Chegou de manhã, não só bastou não ela. Chegou para a mais nova, olha, eu fiz ontem, agora faz você também. Bebedaram o pai mais uma vez, aí a pequena foi. Aí as duas tiveram filho. Né? A da mais velha chamou Moabe, depois vou até estudar sobre Moabe,
que a Bíblia fala sobre muito esse povo. Foi o povo, meus amados, do pecado entre filha e pai. O povo de Moabe. E a mais nova teve outro povo ali que eu esqueci o nome, né? E a menor também teve filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon. A Bíblia fala muito sobre Amon e Moabe. E foi um povo, meus amados, também desobediente. Então, meus amados, se nós observarmos, às vezes as maiores partes do erro, meus amados, não é lá de fora, não. Lá fora eles já estão todo errado. Parte é de dentro do povo de Deus. E se nós não vigiarmos, nós, irmãos, por mais uma vez eu vou falar, por mais que pregamos a palavra, se nós não vigiarmos, Sodoma vai estar dentro de nós. Sodoma não saiu, meus amados, do coração da filha de Ló. Porque se Sodoma saísse do coração da filha de Ló, ela jamais ia fazer isso. E muitas vezes também o nosso exemplo, meus amados, nos traz certas coisas. Porque Ló sempre ensinou o seu povo, as suas filhas, a viver por vista. Então assim foi a filha, viveu por vista. Olha, não tem mais varão não, vamos, fazer isso com o nosso pai. Porque eles viveram por vista e não viveram por fé. E quem não vive por fé, Sodoma e Gomorra ainda está dentro, aquela raiz do pecado ainda está dentro do coração. É isso que nós temos que combater, meus amados. O evangelho começa de dentro de nós para fora, porque a palavra do Senhor diz: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, meus amados, nós temos que vigiar o que está dentro de nós para não sair em pecado. O que está vindo de ruim dentro de nós tem que cair por terra e sair de nós a santidade de Deus. Não sair a concupiscência da carne. A concupiscência da carne faz nós vivermos por vista. É aonde, meus amados, o evangelho, nos dias de hoje, está uma atrocidade terrível. O evangelho no dia de hoje está uma atrocidade, está um evangelho anticristo. Por quê, meus amados? Porque está saindo de dentro o pecado, a contaminação. O que está saindo de dentro? Não tem nada a ver. Isso é evangelho demais. Nós termos que pararmos de usarmos certo acessório, que é brinco, que é batom, que é isso, né, as irmãs? Aí os irmãos, não tem nada a ver eu estar numa academia de luta marciais, não tem nada a ver de eu estar no futebol. Não está saindo pecado? Não está? O que contamina é o que sai, não é? Então o evangelho está assim, meus amados. Está saindo de dentro dos líderes, está saindo a abominação, o pecado, e o povo está aceitando. Por quê? É satisfação da carne, é satisfação de Sodoma e Gomorra. Mas o fim está vindo, meus amados, e aquele que não é purificado por dentro e por fora vai ficar no fogo eterno. Aleluia, Jesus. A palavra, irmãos, não tem meio termo, é essa. Amém? Então foge, meus amados. Não só foge do pecado, foge da iniquidade. Mais uma vez eu vou falar. Pecado é quando nós, por um momento, erramos o alvo, erramos o caminho. Aí pedimos perdão e deixamos de pecar. Nunca mais praticamos aquela atrocidade contra Deus. Iniquidade é aquilo, meus amados irmãos, que nós fazemos constantemente. Hoje eu faço e peço perdão. Hoje eu adultério, peço perdão. Hoje eu falo palavrão, daqui a pouco eu peço perdão, mas amanhã está fazendo tudo de novo. Isso é iniquidade. E pecado de iniquidade traz a perdição da salvação. Aleluia. Entendeu? E esse pecado, se nós observarmos, as filhas de Ló levou no coração. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos vigiar, irmãos.
a maneira que nós pensamos, porque a pior coisa, irmãos, é o nosso interior. Porque muitas vezes o nosso interior engana nós mesmos. Eu, diante dos irmãos, se vocês olham para mim eu pregando assim, um exemplo que eu estou dando, aí vocês me veem como um santo. Mas Deus sabe quem eu sou, é no meu interior. Aqui por fora é para mim testemunhar que ali tem um servo de Deus. Mas, amados irmãos, o evangelho da alma e do espírito é entre eu e Deus. Deus sabe de tudo, não tem como esconder de Deus. Então nós temos que vigiar como nós pensamos, o que nós, irmãos, olhamos e obtemos aquilo. Temos que vigiar com o nosso interior, porque é aí que está, meus amados, o perigo. Eu não vejo, a não ser se Deus não revelar. Os irmãos não veem, a não ser se Deus revelar. Mas Deus está vendo tudo. E Deus é justo. Glória a Deus. Por isso que todo dia nós temos que pedir perdão, tá vendo? Então, irmãos, a Bíblia é terrível. Nós sabemos, né, que uma apresentadora, não vou falar o nome que não me cabe, uma apresentadora, nós sabemos que uma apresentadora, né, de um certos programas de lá da televisão, uns tempos aí atrás, ela e o que era namorado, não sei se casaram, né? Eles tentaram levar esta lei lá para Brasília. Essa lei que não tinha nada a ver se o pai tivesse contato com a filha com o pai, ou o filho com a mãe. Vocês lembram? O pecado de Gomorra. Né, irmãos? Olha onde chegou. E se a igreja, o povo que se diz povo de Deus, nós que se dizemos povo de Deus, nós pararmos de pregar, como vai ficar, meus amados irmãos, este mundo? Este mundo está seguro ainda pelo sal da terra, que é a igreja do Senhor, o sal temperado, amém? Amém, Jesus. Então, irmãos, vamos viver o evangelho genuíno. O evangelho verdadeiro, sem, meus amados, ter prazer de voltarmos atrás. Às vezes, meus amados, eu costumo dizer isto. Às vezes a pessoa está sincero dentro de uma denominação. É porque o pastor fala, isso só não basta. Sim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meus amados. Mas que viu o evangelho ficar lindo, ficar genuíno, aonde Deus tem prazer de descer naquele lugar, é quando nós obedecemos Ele de coração. Nós não obedecemos Ele só de ouvir, mas obedecemos Ele porque nós amamos Ele, e toda honra, toda glória e toda obediência Ele é digno. Aí a graça de Deus cai, irmãos. Amém? Amém. Então, não sirva, meus irmãos, a Deus só naquilo que o pastor fala, porque no dia que o pastor cair, toda a igreja cai. Ou no dia, eu não vou ficar mais nessa igreja não. Aí vai para outra igreja, daqui a pouco lá pode tudo, aí está aceitando tudo. Igual eu vi pessoas que pregavam a sã doutrina, saiu da igreja da sã doutrina, está na outra, voltou a pintar cabelo, voltou a pintar unha. Então, meus amados, só estava ali porque o pastor pregava. Aí tinha temor ao ministério, não tinha temor a Deus. Sirva a Deus com temor a Deus, irmãos. Aonde você for, você é a mesma pessoa na igreja pentecostal Missões em Cristo e nas outras igrejas que você for. Até no Centro Espírito você continua lá e é crente. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso que é ser crente. Você ama a Deus. Você não ama o que o povo fala, você ama porque você sabe que Deus ama a obediência. Amém? Que Deus assim o abençoe, que a palavra do Senhor fale melhor em cada coração, aquilo que a hora não nos permite nós falarmos, amém? Fica a igreja de pé e vamos orar ao Senhor. Glória, 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 dá glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, manda fogo, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Queima a mazela, Senhor,
Senhor, de Sodoma e Gomorra, meu Pai. Tira, Senhor, dos nossos corações aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Todo laço que Satanás tem armado, tem arquitetado, Senhor, para nos derrubar, para nos destruir, para tirar a nossa fé, Senhor, de servir ao Senhor, meu Pai, por fé. Deus, joga este demônio por terra, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os demais irmãos, as demais irmãs, Senhor, os demais líderes, ó Pai, que estão, Senhor, diante da Tua presença, pregando a Tua palavra genuína e vivendo a Tua palavra genuína. E aqueles, Senhor, que ainda não interpreta a Tua Bíblia em espírito e verdade, Pai querido, Pai amado, entra no coração deles, Senhor. Faz, meu Pai querido, amado, a morada, e liberta eles dessa rebeldia, deste pecado, desta vaidade, dessa iniquidade, Senhor. Liberta essas vidas, Pai, porque o Senhor veio para salvar o que havia perdido, meu Deus, e nós estamos aqui não para condenar, estamos aqui, Senhor, para pregar a verdade, para, meu Pai querido amado, destruir o pecado no meio do povo, Senhor. Abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva cada um em paz, Senhor. Abençoa, Pai Aldair Ashir. Deus, trabalha naquela vida, tua serva, meu Deus, a irmã Lúcia, Senhor, a qual a Santa Ceia vai ser levado lá agora, Senhor. Dai a vitória, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estende as mãos para cá e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo recaia sobre a vida de todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus. Todos digam: Amém. Posso todas as coisas? Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Quem nos fortalece? Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Amém?